Diga lá, meu povo, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para vocês, muito tudo para vocês aí. Voltamos ao nosso cenário inicial, a flor, a luz que agora está acesa aqui, a luz acesa. Voltamos aqui para o nosso cenário inicial. E hoje eu quero discutir com vocês algumas palavras de Jesus escritas lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E lá você lê escrito Jesus falando o seguinte: o reino de Deus é chegado a vocês. Arrependam-se e ouçam as boas novas, as boas notícias, as notícias que são legais de ouvir, né? Nesse texto, Jesus nos convida ao arrependimento. E o arrependimento, muitas vezes a gente imagina o seguinte, que é algo que é um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, de inquietação, que nós temos por conta de algo que nós falamos, ou por conta de algo que nós fizemos, ou alguma atitude que praticamos, e que isso traz em nós uma tristeza muito profunda, uma coisa muito angustiante, a ponto de nós dizermos para nós mesmos: puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter uma nova chance, eu faria diferente. Isso é arrependimento. Contudo, a palavra que Jesus está usando aqui para arrependimento, na verdade é soma de duas palavras gregas, meta e nous. Meta no sentido de além, ir adiante, e nous no sentido de mente. As duas palavras juntas, elas formam uma palavra que nós chamamos de metanoia. O que quer dizer isso? Uma tradução muito bacana e bem coerente é abrir a mente, a expansão da mente, é ter o seu entendimento aberto para uma nova realidade, para um novo conceito, para um novo entendimento. Então, o metanoia quer dizer isso. Jesus está nos convidando a abrirmos a nossa mente para entendermos que o reino de Deus é chegado entre nós, para entendermos que o reino de Deus ele está presente entre nós. E só consegue perceber o reino de Deus, só consegue entender o reino de Deus quem tem essa metanoia, essa expansão da mente, quem abre a sua mente a um ponto de entender que o reino de Deus é chegado, que ele é presente, que ele é relevante e que ele pode ser alcançado, que ele pode ser desfrutado por quem escolher. Mas é preciso que a nossa mente esteja aberta para entender esse assunto, aberta para aceitar esse assunto. Muitas vezes a pessoa confunde reino de Deus com igreja. Muitas vezes a pessoa confunde reino de Deus com fanatismo. E não é isso. Reino de Deus é relacionamento. Reino de Deus é o relacionamento que eu tenho com Deus. Reino de Deus é o relacionamento que eu tenho com outras pessoas que compartilham e compactuam da mesma fé que eu. O reino de Deus é o relacionamento que eu tenho com as pessoas que me cercam, com atitudes de amor, atitudes de carinho, atitudes de graça. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino estabelecido de Deus na terra. E quem veio trazer esse reino? O próprio Cristo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele vem e ele apresenta esse reino para a humanidade. Ele nos apresenta esse reino e ele faz um convite. Você quer participar desse reino? Você quer ter acesso a esse reino? Você quer experimentar essa boa notícia, esse evangelho, essa boa nova que eu estou anunciando? Metanoia. Expanda a sua mente, abra a sua mente. E é um termo tão prático que hoje é usado, por exemplo, para discussões comerciais, em palestras. Abra sua mente para os novos negócios, abra sua mente para novos assuntos. E eu acredito que se nós tivermos esse entendimento do que realmente é metanoia, nós vamos abrir a nossa mente não só para o reino de Deus, mas para muitos outros assuntos que, por conta de ter a mente fechada e às vezes blindada por doutrinas, dogmas e coisas que são nos colocadas
às vezes nem está na Bíblia, mas é colocado como se estivesse na Bíblia, e nós não procuramos aprender, nós não procuramos saber se aquilo é verdade, se aquilo tem fundamento ou não, e porque ouvimos alguém falando, já aceitamos, e aí isso acaba blindando a nossa mente, acaba fechando a nossa mente, e aí nós ficamos presos a um determinado assunto que não nos permite evoluir, que não nos permite ir adiante. Então Jesus está dizendo, olha, abra a sua mente, expanda a sua mente, tenha uma expansão da sua mente para que você entenda qual é o verdadeiro mistério, qual é a verdadeira boa nova, qual é o verdadeiro fundamento do reino de Deus e o que isso pode trazer de benfeitoria para a sua vida. Eu tenho certeza de uma coisa, quando você experimenta o reino de Deus, quando você faz parte do reino de Deus, você não quer estar em outro lugar. Você não quer viver uma outra vida. Você quer estar inserida no reino de Deus. Você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O propósito para o qual Deus te criou. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você não vive a vida que Deus tem para você, você não vai morrer. Você já está morto. Então pensa nisso. Abra sua mente. Deixa o reino de Deus entrar na sua mente, entrar na sua vida e você vai perceber o quão mais feliz você vai ser. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Esse é o vídeo de hoje. Metanoia! Abra a mente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, Facebook/Kaduma Oliveira. Você vai ter lá uma devocional todo dia. Acompanhe a gente lá no Facebook. Se inscreva aqui no canal. Dá um like. Compartilha esse negócio. E vamos espalhar o reino de Deus na terra. Graça, paz. Até lá.